contemporâneo, nós sabemos que a família ela não tem uma estrutura pai, mãe, filhos do mesmo casamento. A gente tem observado, nas últimas décadas principalmente, um número crescente de jovens que têm dificuldade em romper com essa família e iniciar uma família nova. Diante dessa crise toda, o diagnóstico está feito. Agora, a cura deve ser feita e esperada através do que daqui para diante. Muito se fala sobre a crise dos valores familiares. E, de fato, a família passa por transformações profundas nos dias atuais. O retrato da família está muito diferente daquela fotografia clássica, com pai e mãe no centro, rodeados pelos filhos. Os personagens desse quadro estão modificados. E a família precisa ganhar nova moldura para abrigar os valores de hoje. Neste Café Filosófico, a psicanalista Diana Corso fala sobre a crise da família tradicional e o surgimento de novas organizações familiares. De cara, já vou dizer para vocês que a família se considera em crise desde o momento em que ela se compreende enquanto família. Família sempre existiu, sempre tivemos pais, avós, tios, primos, etc. Sempre nascemos de alguma forma, de algum tipo de organização familiar. Normalmente, secularmente, nascíamos em famílias mais extensas, em convívio com primos, tios, enfim, com outras ramificações. A gente tinha condições de entender o que é uma árvore genealógica. Hoje, quando uma criança contemporânea precisa fazer uma árvore genealógica, na cidade ele se atrapalha, porque já primo já é uma coisa que nem sempre se tem. E tios são poucos. Essa ideia de que os pais têm muitos irmãos, que por sua vez têm primos de primeiro e segundo grau, é coisa que eles não entendem. Por quê? Porque a família se reduziu, se contraiu ao essencial. A partir do momento em que ela se reduz para o essencial, ela se transforma no que chamam de família conjugal ou nuclear. Quando a gente vive muito perto, a gente se ama e a gente se odeia. Pensar a família nuclear, sobre a qual começamos a nos queixar, no mínimo, há 1,5 séculos, que é talvez o tempo mesmo de instalação da conjugalidade enquanto forma única de construção de família, ou seja, nós nos escolhemos um casal porque nós nos amamos e nós vamos ter filhos porque queremos. Isso é muito importante, é uma coisa completamente nova, isso tem muito pouco tempo na história da humanidade. Não só isso, nós nos escolhemos porque amamos e vamos ter filhos porque queremos, como nós, leigos, vamos educar essas crianças. Isso é novo também. E mais, a mulher, ela vai ser muito importante, o que também é muito novo. A opinião dela faz diferença, ela é o arrimo do homem e isso é explícito. Os filhos sabem quando seu pai está frágil e quando a mãe teve que cuidar dele de alguma forma. Tudo isso é muito novo. Nós temos algumas outras novidades também, o que eu chamaria de educação socrática, que como na sociedade contemporânea o passado tem pouco valor, o que vale é o que nós vamos inventar, não o que nós já inventamos. Nós temos uma imensa expectativa do que a ciência vai fazer por nós. A gente espera da ciência muita coisa. A gente espera do futuro quase tudo. Esperando do futuro quase tudo e acreditando no passado quase nada, não só porque a tradição tem muito pouco valor na sociedade contemporânea, mas como nós, após 2 guerras mundiais, Hiroshima, Holocausto, algumas besteiras, depois de tudo isso, fica muito difícil acreditar que os antepassados eram bacanas. Essa é a imagem do nosso mundo. Os adultos são responsáveis por grandes besteiras. E, embora eles tenham feito tudo o que os jovens têm a usufruir, na verdade, nós temos mais facilidade de acusá-los do que em serem reconhecidos. Esse é o cerne da família, uma família socrática, aonde, como os pais acham que tem muito pouco para ensinar, eles acreditam que o que eles têm mais é a desabrochar, a desenvolver. São famílias naturalmente democráticas, mas que, na verdade, acabam primando por uma espécie de ausência, porque os pais têm muito medo de traumatizar. E nisso, a disciplina indisciplinada de que eu me ocupo, que é a psicanálise, tem uma grande culpa, porque a leitura desenvolvimentista da psicanálise que foi feita, e literal da psicanálise que foi feita,
acabou tornando os pais como acusados, como culpados de terem traumatizado seus filhos e, portanto, tornado-os neuróticos. Neuróticos nós somos, quer queira, quer não. Os pais, desde sempre, eles são... o pai ou é forte demais ou fraco demais. Hoje em dia, se ele é forte demais, é considerado opressivo. Se é fraco demais, é considerado insignificante, ausente, etc, etc. Não tem meio termo para a gente julgar o pai. A mãe, então, é excessiva ou abandônica. Também não tem meio termo para julgar a mãe. Que a crise da família nuclear existe desde a sua própria origem. Se queixosos, seremos necessariamente nostálgicos, né? A nostalgia, ela é a versão literária, a versão ficcional do que os psicanalistas chamam de lembranças encobridoras. Lembranças encobridoras são as lembranças de um passado que a gente não viveu, que é um passado fantasiado, uma ficção de nós que a gente faz, baseado basicamente nos nossos desejos atuais. Então a gente monta um passado. A nostalgia, portanto, essa nostalgia que muito aparece na ficção, ela é uma lembrança encobridora da família. Então eu vou mostrar para vocês agora a abertura de uma série que eu assistia quando eu era criança. Essa série, ela é retrô, no sentido de que ela retoma uma família que não existe mais. Vejam bem, os Walton são uma família extensa, mora pais, avós, etc, etc. Eles têm um vínculo com a cidade deles, coisa que hoje em dia pouco se tem, né? Eles têm um super vínculo com a cidade e se envolvem em causas da cidade, enfim. A primeira coisa que nós temos claro aqui, vamos de trás para frente, né? Nós estamos assistindo a montagem de um retrato de família. Nós não temos o patriarca no meio da cena, nós temos um rádio no meio da cena. É a chegada do rádio que nós assistimos na entrada, né? E a pequenininha, né, que normalmente seria insignificante, seria uma plantinha a mais numa foto de família, né, no colo de alguém, no máximo, né, com roupas que ainda não importantes, porque não podia usar as roupas, não podia usar calça comprida, essas coisas. Ela é que ocupa o centro da cena. Então nós temos duas coisas no centro da cena que não haveria na família tradicional que se pretende estar sendo retratada ali. Pré-revolução de costumes. Como é que é um retrato de família clássico? No retrato de família clássico, quem é que está no meio? Papai, sentado na sua poltrona, e mamãe, né, com o braço do lado da poltrona, e os filhos todos em volta, etc, etc, né, avós, etc. E eles têm 6 filhos. Né? Então, esse que vocês viram, o menino que aparece escrevendo, é o narrador, é o John Boy. Né?